cuidado de nós. Amém? Vamos lá. Curva a tua cabeça, vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Pai santo e glorioso, nós louvamos o teu nome e a te bendizemos porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor manifesto para nós, a tua igreja, pela tua graça sendo derramada sobre nossas vidas todos os dias, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Nós não estaríamos passando por esse tempo, Pai amado, se o Senhor não estivesse conosco. Então nós louvamos o Senhor, que em todo o tempo o Senhor está conosco, o Senhor tem nos abençoado e certamente vai continuar nos abençoando, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação. Então nós cremos e temos essa certeza no nosso coração de que o Senhor está conosco. Abençoa a nossa igreja, Pai amado, cada um dos membros em suas casas, onde quer que esteja, que a tua bênção, a tua mão esteja sobre os teus filhos, ó Pai amado, e que durante esse tempo nós possamos estar crescendo como igreja do Senhor, orando e intercedendo uns pelos outros. Abençoa esse culto, Pai amado, abençoa cada um dos irmãos que vai participar aqui, abençoa, eu entrego a minha vida em tuas mãos para que o Senhor possa nos usar segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos abençoa nesta noite, nós oramos assim, te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estão falhando? Deu uma aumentadinha aqui, vê se melhorou. Me dá um retorno então, Vânia, por favor, se tá ok, tá? Então, amados, continuamos aqui na nossa quarentena, né? A gente tem sido obediente ao Senhor, tem se mantido guardadinho dentro de casa, a gente tem tentado permanecer obedecendo às ordens, né, dos nossos governantes, e a gente crê que é o tempo disso, é o tempo da obediência, é o tempo da gente ficar quietinho, né, e descansar nos braços do Senhor, no colo do nosso Pai, que é o melhor lugar para que a gente esteja, né? Mas enquanto esse tempo não passa, a gente busca observar algumas coisas e, conforme alguma palavra que a gente já deu algum tempo atrás, é um tempo do aprendizado, né? Tem três coisas, né? Os três elementos da crise. A crise, ela tem uma data de validade, ela vai ter fim, ela tem uma solução, isso está na mão do Senhor, e a gente está aqui passando pelo tempo do aprendizado, né? E a gente pensa que esse aprendizado ele tem que ser vivido de forma intensa, né? Pensa numa escola, naquele tempo em que você precisava frequentar a escola, alguns frequentam ainda, e aí você tem determinada matéria que mesmo você gostando dela, você tinha que se aplicar a ela, tinha que se dedicar um pouco mais a essa matéria para você entender que se você não for bem naquele ano, você vai ter que repetir aquela matéria novamente. Imagina que esse tempo que a gente está passando, dessa provação, desse tempo de dificuldade, o Senhor está nos ensinando alguma coisa. Deus está nos ensinando a orar, Deus está nos ensinando a ler a Bíblia, Deus está nos ensinando a cultuar em família. Amém, amados? Então é o tempo do aprendizado. Porque o Senhor, com certeza, o Senhor não desejou que isso acontecesse. O Senhor não deseja esse tempo ruim, porque Deus é bom, Deus é amor. Tá, amados? E nós somos lançados à nossa própria sorte por conta dos nossos pecados. Né? A gente falou também numa palavra que nós demos que tudo que acontece conosco hoje é decorrente do pecado da humanidade, desde lá Adão, quando Adão, proibido de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tentou e comeu do fruto, e a palavra de o Senhor fala para ele: Adão, por tua causa a terra vai ser maldita. De lá para cá a morte passou a fazer parte do cotidiano da vida humana, das nossas vidas. Então, tudo que a gente colhe é decorrente do nosso pecado, do pecado da humanidade como um todo, né? Da humanidade, quando a gente falha, a gente erra com Deus. E aí, observando a palavra de Deus, a gente vê que isso é um histórico da humanidade. Quantas vezes a gente já não falhou com o Senhor? Quantas vezes você já não errou com Deus? Quantas vezes você e eu já não decepcionamos o nosso Deus? Muitas vezes.
Muitas vezes, né? Se a gente for enumerar, dá para escrever um livro das nossas vidas, de tantas vezes que nós erramos com o Senhor e das tantas vezes que Ele também nos perdoou porque Ele nos ama. E Ele vê a sinceridade do nosso coração quando nós nos arrependemos. E aí eu vou dar contigo uma palavra que se encontra lá no livro do profeta Malaquias, Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. É uma palavra que enquanto você vai procurando aí, eu vou dando uma pequena introdução. Essa palavra, Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, tá? Então, é uma palavra que Deus deu para o profeta trazer para a nação de Israel, porque Israel estava um tanto quanto adormecida, né, no sentido espiritual. Estava um tanto quanto... vamos dizer assim, usar uma palavra um pouco pesada, mas estava displicente com as coisas de Deus. E aí Deus usa o contexto que a nação estava inserida naquele tempo para trazer para eles, né? E Deus chama o povo para um conserto, chama o povo para um novo recomeço. Né? E aí o Malaquias, o nome Malaquias tem um significado muito interessante, né? Que ele é aquele que anuncia a palavra de Deus. E aí o profeta Malaquias traz uma profecia para o povo de Israel, que se encontra lá no capítulo 1 do livro do profeta. Profeta Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vamos ler. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Ora, como eu dei na minha introdução aqui, o povo de Israel estava adormecido. O povo de Israel estava adormecido espiritualmente falando. O povo estava, mais uma vez, disperso. E a gente vai ver que isso é uma tônica da história de Israel. Por vezes o povo estava longe do Senhor, por vezes ele se afastou de Deus, por vezes a apatia, a frieza espiritual tomou conta do povo de Israel. Por muitas vezes isso aconteceu. E por conta disso, inclusive, foi que aconteceu o exílio da Babilônia. Os profetas que vieram, nós estudamos isso na classe dos jovens, e foi um tempo muito legal, uma lição bastante interessante que nós aprendemos muito, que os profetas que antecederam o cativeiro, todos eles diziam a mesma coisa. Se você não se consertar, se você não buscar a face de Deus, se você não buscar os juízos do Senhor, se prepara porque vai vir um tempo de assolação. Mas fica tranquilo porque depois vai vir um tempo da restauração, porque o Senhor é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Era o discurso do profeta Jeremias, era o discurso dos profetas que vieram antes, que antecederam Malaquias. Então, o povo estava disperso por quê? Já tinha passado muito tempo do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia era apenas uma amarga lembrança. Parece que todo o ensinamento que eles tiveram lá no cativeiro passou em branco. Também eles estavam há muito tempo sem ver os milagres que os profetas faziam. Então já tinham se passado os milagres de Elias, os milagres de Eliseu. Era só história que os pais contavam para eles. Eles não estavam mais vendo milagres acontecendo. A reforma que Neemias fez depois do exílio da Babilônia estava caindo no esquecimento. A rotina das cerimônias, que era o culto que eles deveriam prestar ao Senhor, estava sendo descontinuada. Quando se fazia sem nenhum entusiasmo. Era um tempo de apatia, de sonolência espiritual, tanto para a liderança de Israel quanto para o povo que estava vivendo ali o início de uma paralisia espiritual.
E tudo isso porque estavam voltando os eventos. Aí você para pensar em igreja contemporânea, na igreja do nosso tempo hoje. Amados, a gente falava-se muito sobre isso, que as igrejas estavam se deixando levar por vento de doutrina. A igreja do Brasil, né, o Brasil que, desde a minha adolescência, eu estou com 43 anos hoje, pode não parecer, mas eu estou com 43 anos. A igreja do Brasil, eu escutava na minha adolescência, com meus 15, 16 anos, se dizia, não, o Brasil é o celeiro das nações, o Senhor vai se manifestar com poder no Brasil e tal. E o que a gente viu foi uma crescente onda de um vento de doutrina que soprava para tudo que é lado, e a gente viu a teologia da prosperidade tomando conta, a gente viu os cultos ao Senhor virando o show, a gente viu tanta coisa acontecendo na igreja. E as pessoas indo para a igreja para curtir um evento, as pessoas indo para a igreja para receber uma bênção, as pessoas seguindo aqueles profetas que estavam ali desse tempo, né? Os profetas que estavam pregando milagres. Olha, tem uma campanha de poder e você vai receber uma bênção. E as pessoas estavam indo nessa direção. E cada passo que se dá nessa direção, mais longe a gente fica da raiz, mais longe a gente fica da essência, mais longe a gente fica daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, amados, quero não, filho, ligado, tá? Bernardo vai me trazer uma balinha. Dá oi aqui pro pessoal da igreja. Oi. Boa noite. Boa noite. Fecha a porta ali fora. Então, amados, a gente vê que cada passo que as pessoas vão dando nessa direção estão cada vez mais longe do Senhor. E era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Era isso que estava acontecendo com o povo naquela situação. O povo estava longe, estava se distanciando do Senhor. E aí, o Malaquias ele tem um estilo muito próprio, bem diferente dos profetas, né? O Malaquias ele tem um conceito ele monta ali como se fosse um tribunal, né? E leva o povo de Israel para participar de um julgamento com o Senhor. E é muito interessante o fundamento do conceito e da aliança que ele usa ali, porque ele começa no capítulo 1, Deus ali se mostra para o povo como pai. Deus fala para Israel que eu sou o pai de vocês, eu vou cuidar de vocês como pai. Era como o profeta trazia Deus para a nação, porque a figura paterna, né, a figura de Deus ali sendo usado como uma figura paterna, era uma figura que tinha o papel corretivo, tinha um papel de orientativo, tinha um papel de trazer o cuidado. O pai tem a obrigação de mostrar para os filhos qual é a direção. O pai tem a obrigação de mostrar para os filhos qual é o caminho correto de se seguir na vida. E Deus é o nosso pai espiritual. É Deus que nós devemos fazer, é Ele quem vai trazer a gente de volta quando a gente estiver andando errado. É Ele quem vai corrigir. Então Deus se mostra ali para Israel como sendo um pai. E a gente vê isso no versículo 6 do capítulo 1 de Malaquias. O filho honra o pai e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o amo, onde está o temor a mim, diz o Senhor? Dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós que dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Então o Senhor se mostra ali como pai para Israel. Malaquias usa um estilo bastante interessante de um confronto poderoso. Como se Deus estivesse chamando o seu povo para um confronto, para um concerto, né? Era uma audiência divina dos filhos e do pai. E há ali três expedientes de uma audiência. Eu gosto muito desse tema de audiência. Eu estou assistindo uma série muito interessante de advogados e de tribunal. E a gente vê que nas audiências sempre acontece a mesma coisa, uma afirmação, uma interrogação e uma refutação, e aquela disputa, né, que se levanta ali, porque o povo de Israel estava refutando Deus. Aí a gente vê que no quê? O povo fala para o Senhor aqui, ó, em que nos tem amado? Quando Deus fala para eles no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que vos tem o Senhor nos amado? Né? No que o Senhor tem nos amado? O povo fica refutando Deus. Né? E Deus ele vai entrar ali no concerto com o povo, vai trazer o povo para dentro de uma realidade, abrindo os olhos dele. Abrindo os olhos dele. E essa mensagem aqui ela tem uma natureza tremenda. Ela tem uma mensagem
solene de Deus para Israel. A mensagem de Malaquias é quase que uma sentença, é um fardo pesado que ele trazia ali para o povo de Israel. Não uma mensagem consoladora, não mas era uma mensagem profunda, de confronto, de censura. Era uma mensagem pesada tanto para o povo quanto para o profeta e até bem para Deus, porque Deus não gosta de corrigir, né? Deus gosta de abençoar, mas ele corrige se preciso for. A autoridade da mensagem que Malaquias trouxe para o povo ali, a gente vê no versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A mensagem é uma sentença pronunciada pelo Senhor. A mensagem não é criada pelo profeta, mas apenas transmitida por ele. A mensagem vem de Deus, era uma mensagem que vinha do céu. Amados, e tudo que vem do céu é bom. Tudo que vem da parte de Deus é bom. Né? Tudo que Deus nos dá é bom. Tem uma música do Regis Danese que está tocando muito nas rádios agora, que fala sobre o sim e sobre o não. Ele diz: quando eu esperei o sim, o Senhor me disse não. Quando eu esperei o não, o Senhor me disse sim. Mas o importante é entender que o Senhor tem o melhor para mim e eu vou confiar no seu não e no seu sim, porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem do Senhor é muito bom. Então o pregador, ele não gera ali uma mensagem. O profeta não está inventando uma palavra, não vem do homem, é uma palavra de Deus. Calvino, certa vez, ele citou uma frase muito interessante que diz que o púlpito é o trono a partir do qual Deus governa o seu povo pela palavra. Hoje o Senhor governa o seu povo pela palavra. Nós somos governados pelo Senhor pela palavra de Deus. É o Senhor que nos guia pela sua palavra através dos homens de Deus, dos profetas do nosso tempo, da palavra que vem do púlpito para a igreja. Né? Então nós somos alimentados por essa palavra. Essa palavra que Malaquias tinha, ela tinha um destino. Malaquias entrega uma sentença pronunciada contra Israel. O juízo começa pela casa de Deus. Deus, antes de julgar o mundo, antes dele consertar as coisas do mundo, ele primeiro vai consertar as coisas dentro do seu povo. Israel alegrava-se quando Deus julgava as nações ao seu redor, mas também aceitou quando Deus trouxe julgamento, mas não quis aceitar quando Deus trouxe julgamento para eles. Quando o povo da aliança desobedece, Deus envia então a vara da disciplina. Né? Quando a gente vê o povo sendo levado cativo para o cativeiro, né? É porque o povo estava longe, então o Senhor permitiu a disciplina. E aí eu penso que e não é Deus que joga o povo lá dentro do cativeiro, o povo vai andando porque com a própria perna, com os próprios pecados, com o próprio coração duro, né? Um povo de dura cerviz, era um povo que estava cego para Deus, né? Então acaba os seus próprios passos levando ele para essa situação. Pensa na humanidade que está nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a falta de fé do homem em Deus, o amor se esfriando, está levando a gente para viver essas coisas que nós estamos vivendo hoje. Isso tudo que está acontecendo no mundo é causado por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé. Que o instrumento, a sua palavra, por intermédio de Malaquias, e como tem usado nos tempos de hoje, nas igrejas de hoje, homens que são verdadeiramente de Deus, levantados pelo Senhor, para pregar o que a igreja não quer ouvir, mas sim o que a igreja precisa ouvir, amados. Pregar não aquilo que a igreja gosta de ouvir, mas aquilo que Deus quer falar, e que quer seja bom, quer seja doce como mel, amargo como fel. Aquilo que vem de Deus é bom para nós. Dói, às vezes machuca, mas a gente aprende, a gente cresce com isso. Né? Então, o profeta, ele traz uma palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, mesmo sendo severa para Israel, ela não tem intenção de destruir o povo, não tem intenção de condená-los para sempre, muito pelo contrário, é para salvar, é para restauração. É para trazer de novo o povo para dentro da aliança. É para trazer de novo o povo para dentro dos parâmetros que o Senhor tinha para ele. Aí ele começa aqui falando, né, Deus vai fazer uma sentença, mas ele faz com amor, ele corrige com amor. No versículo 2 ele vai dizer que ele tem um amor, elegeu o amor dele para com o povo de Israel. É um amor declarado. Sabia que Deus, ele te ama declaradamente? Que você é alvo do amor de Deus, que Deus te ama de tal maneira, a ponto de enviar o seu único filho para morrer por você na cruz.
Tá para nascer um homem erudito, inteligente que seja, para definir ou colocar o peso do tamanho dessa palavrinha tal maneira. Ele nos ama de tal maneira. É o amor declarado de Deus para nós. O amor de Deus por seu povo é um amor deliberado. Ele é derramado sem medidas, né? Nós somos amados pelo Senhor. O amor de Deus, ele é imutável. No capítulo 3, versículo 6 de Malaquias, o Senhor diz: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Não tem nada que eu e você possamos fazer que possa aumentar. Não há nada que eu e você possamos fazer que vai mudar a natureza de Deus. Deus, ele é infinitamente amor. Deus, ele é infinitamente poderoso. Deus é infinitamente maravilhoso. Mas, amados, nada do que nós possamos fazer vai mudar isso em Deus. Ele vai nos amar mais ou vai nos amar menos. Não tem, porque Deus é a essência. Ele faz tudo na sua essência. A essência de Deus é o amor. Amém? Você crê nisso? Que você é amado pelo Senhor? Que você é amada pelo Senhor? E por isso que ele vem atrás de nós para nos considerar. Capítulo 3, versículo 6, que ele não muda. Nada do que nós possamos fazer vai mudar aquilo que Deus sente por nós. Deus não nos amou, amados, por causa das virtudes que ele viu em nós. Oséias, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer: quando Israel era ainda um menino, eu o amei, e do Egito eu meu filho. Então o Oséias vai dizer aqui, o profeta, que Israel não tinha nem noção ainda daquilo que Deus tinha preparado para ele. Nós não éramos nem nascidos. O Davi vai dizer: quando eu era substância ainda informe, no ventre da minha mãe o Senhor já me conhecia, e lá no ventre da tua mãe o Senhor já te amava, como te ama hoje. Então, a causa não está nas virtudes que nós temos, está nele mesmo, porque Deus é amor. A causa do amor de Deus está nele e não em nós. Deus não escolheu Israel não porque era uma nação maior ou era uma nação melhor. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi o Senhor quem te escolheu, o Senhor quem te amou primeiro. Você é amado, você é um escolhido de Deus. Deus não nos escolheu, amado, porque ele viu que nós iríamos crer. A fé não é a causa de Deus ter nos escolhido, de Deus ter nos amado. A fé a razão, ela é resultado do amor de Deus por nós. Deus não nos escolheu porque ele viu em nós boas obras. Nós fomos eleitos para boas obras e não por causa dela, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus não nos elegeu porque viu em nós santidade. Deus nos escolheu para a santidade e não por causa dela, Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus não nos elegeu porque viu em nós obediência. Nós fomos eleitos para obediência não por causa da obediência. 1 de Pedro capítulo 1. O amor de Deus por nós, queridos, é um amor paciente. Quantas vezes nós pega uma amizade tua antiga, que você às vezes se entristeceu por algum motivo, né? Às vezes dentro do casamento, às vezes dentro da sua casa, um amigo, alguém que te entristeceu, e você, vou dar um gelo nele, vou dar um gelinho nele. Imagina se Deus dá um gelinho em tu, crente. Imagina se Deus dá um gelinho em nós. Não dá. Ele não faz isso, sabe por quê? Porque o amor de Deus é paciente. Deus amou a Jacó, mas ele foi um homem, mesmo sendo Jacó um homem enganador. Ele enganou para o seu irmão, ele mentiu para o seu pai. Muitas vezes, amados, o povo de Deus com a ira de Deus, mas Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nos trata como um pai trata um filho. Lembra do filho pródigo que virou as costas para o seu pai? Pai, me dá o que é meu, eu vou ganhar o mundo, vou viver a minha vida dissolutamente, quero curtir à vontade. E aí ele sai, arrebenta a cara, perde tudo que... E aí quando ele estava no fundo do poço, comendo comida de porco, sendo tratado como um bicho, ele pensa: opa, os empregados do meu pai
tem comida na mesa, tem um teto sobre a sua cabeça. Eu vou voltar para lá e vou pedir para o meu pai me tratar pelo menos como um empregado. E ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele diz: pai, não sou digno de ser tratado como teu filho, porque eu pequei contra ti também. Deixa ser pelo menos o teu empregado. E o pai dele fala: meu filho, que história é essa? Você é meu filho. Deus nos trata como um filho, como um pai trata um filho, com um amor. Embora muitas vezes nós entristeçamos o coração de Deus. O amor de Deus para com seu povo é um amor triunfante. O amor de Deus para seu povo é um amor contínuo. Ele não disse eu vos amei, nem disse eu vos amo, mas disse eu vos tenho amado. O amor de Deus para com seu povo nunca cessou. Deus ama com um amor eterno. Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. O amor de Deus é triunfante em nossa vida. É triunfante. Ele é maior do que tudo. Ele é a causa de nós não sermos consumidos. E aí Israel se afastou de Deus. Israel, por vezes, já andou longe do Senhor. Israel já matou os seus profetas algumas vezes, fechou o seu coração para Deus. Então Deus os envia para o cativeiro. E depois Deus tira eles do cativeiro. Deus restaura a sorte deles. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Israel ainda é o povo da aliança. Deus não desiste de nós. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, e aí a gente vê hoje a humanidade vivendo aí uma sentença. A humanidade vivendo dias temíveis. A humanidade vivendo dias em que a igreja está sendo obrigada a acordar. A igreja está sendo sacudida por esse movimento que está acontecendo no mundo. Quantas pessoas não voltaram a sua vida para a oração? Quantas pessoas não voltaram a sua vida para a palavra? Quantos de nós não voltamos a cultuar ao Senhor? Quantos de nós, por conta do medo do coronavírus, do que está acontecendo lá fora, a gente se volta para o Senhor e a gente faz culto pela internet, a gente cultua pelo Facebook, pelo Instagram, pela rede social? Quantos de nós, quantos líderes de nação estão pedindo para orar, estão pedindo oração, né? Tremendo hoje da nossa irmã Vânia, de vários líderes de nações da Guatemala, do Paraguai, da Espanha, do Brasil, né, de vários lugares do mundo, eles vão clamando à igreja, pedindo para a igreja: por favor, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E nós, igreja, o Senhor está usando de novo essa circunstância para trazer a gente para mais perto dele. Para trazer de novo a gente para a comunhão com a palavra. Para trazer a gente de novo um compromisso maior, mais genuíno, mais profundo. Queridos, e sabe qual é o meu medo? Eu estava pensando hoje sobre tudo que está acontecendo com a igreja desse tempo, né? Esse aprendizado. Eu escutei, mais cedo eu fui na rua a trabalho, e eu escutei um pastor falando na rádio, falou muito bem, falou: olha, isso que está acontecendo hoje com a igreja no mundo é uma coisa que vai ficar para a posteridade. Daqui a um tempo vai ser história que a gente vai contar para os nossos netos, aqueles que ainda não chegaram. Então, amados, vai ser uma história, mas e agora? E agora, nós como igreja, nós temos o poder para fazer coisas grandes, queridos. Você, igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que a tua oração tem efeito, tem poder, não por você, não porque você é santo, não porque você é íntegro, não porque você é obediente. O nosso poder está na palavra de Deus, está na autoridade que o Senhor Jesus colocou sobre a igreja. Por causa dele, a nossa oração tem poder. Não por nós, por ele, só pelo nome dele. Porque no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. E a nossa oração nele tem poder. Deus tem usado essas circunstâncias para a igreja de novo
voltar a ser uma igreja calorosa, uma igreja que, quando eu digo igreja, não estou falando de igreja congregacional de Vila Nova, estou falando da igreja de Deus espalhada sobre a face da terra. Que nós voltemos a ser uma igreja que o púlpito é o lugar da palavra. Uma igreja que ora, que faz o céu temer, que é respeitada pela autoridade que Deus colocou sobre ela. Sabe, queridos, a igreja desse tempo, a gente vai ter a oportunidade de marcar a nossa história. Nós temos a oportunidade de marcar a nossa história. Mas não do jeito que aconteceu lá no passado, porque lá atrás o Senhor teve uma bênção. Marcar uma história agora. A gente fazer a diferença agora. A gente fazer tudo isso que está acontecendo de maldição sobre o mundo, né, sobre as nações, cair por terra pelo poder da oração. Nós, igreja desse tempo do século 21, nós temos que fazer a diferença agora. Eu estou fazendo a minha devocional todos os dias através desse livro, Alimentando a Fé. E aí ele tem hoje uma devocional muito interessante, dizendo assim, por que eu vou? E eu quero terminar minha palavra lendo isso aqui com você. O doutor Alexander Douvier, que morreu em 1907, foi usado por Deus para introduzir novamente a cura divina na igreja moderna. E aí o doutor Nelson, fundador do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Sudoeste, nos Estados Unidos, disse: não se pode seguir a doutrina de Douvier, devemos seguir a sua fé. E essa palavra é muito interessante, porque a gente vê, às vezes nós, igreja, a gente fica tentando imitar as coisas que aconteceram. Deus quer usar a tua fé dentro da tua casa. Deus quer usar a tua vida. Deus quer que você seja instrumento dele para esse tempo. Deus quer que você seja instrumento para mudar o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, o que está acontecendo com as nossas famílias, o que está acontecendo com a nossa sociedade. Deus quer mudar. Quer usar você, igreja, quer usar a nossa vida. Então, meu amado, deixa-se usar. Esse tempo que está acontecendo é para despertar da igreja. É para a igreja despertar. É um sacudir que Deus, o pastor Vanderlei falou ontem, né, que uma palavra assim, para ser entendida, né, ele estava assim, estou muito feliz com o que está acontecendo. Poxa, pastor, está feliz com o que está acontecendo? Tudo isso que está acontecendo no Corão? Não, o que está acontecendo, a palavra dele foi, a igreja voltou a orar. A igreja está se sacrificando para cultuar. Isso é maravilhoso. Talvez depois dessa crise a gente vai pensar, olha, hoje tem reunião de oração, não vou ficar em casa não. Hoje tem culto na minha igreja, eu vou. Eu conversando com alguns irmãos da nossa igreja, falando, olha, já estou ansioso para o próximo culto. Imagina como é que vai ser o nosso reencontro. Como é que vai ser abençoado, a gente de novo ali juntos, reunidos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Vai ser maravilhoso. Mas enquanto não chega o tempo da igreja, voltar para a igreja, a gente vai ser igreja aqui. A gente vai fazer a diferença daqui. Israel estava longe do Senhor e Deus trouxe Israel de volta para pertinho dele. Então, a sentença de Deus foi pesada para Israel, mas ela trouxe uma lição e trouxe Israel para de volta dele. A gente aprende que Deus é benigno, que o amor dele é maior do que todas as coisas, que ele nos elegeu não por aquilo que nós somos, mas porque ele pode fazer coisas na nossa vida. O soberano e eterno Deus, ele tem um propósito, e os propósitos do Senhor jamais falham, jamais se frustram. O amor de Deus pelo seu povo, mesmo que nem seja correspondido, o Senhor permanece fiel. Mesmo que nós sejamos infiel, o Senhor, ele é fiel e sempre será fiel. O poder do homem jamais poderá reverter a sentença de Deus. É Deus quem edifica, é Deus quem derruba. Quando Deus edifica, ninguém derruba. E quando Deus derruba, ninguém pode levantar. Deus será glorificado nessa situação que nós estamos vivendo. Deus será glorificado através do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque o Senhor, mais uma vez, através da sua igreja, vai manifestar o seu poder. Através dos seus escolhidos, o Senhor vai manifestar a sua glória no Brasil e no mundo, porque nós fomos levantados para esse tempo, para nós fazermos diferença agora.
quando todos estão em crise, a igreja do Senhor permanece firme no Senhor, porque o Deus ao qual nós servimos está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo bom, ele continua. Então, amados, se Deus está te sacudindo aí na tua casa, se Deus está balançando as tuas estruturas, está soprando de novo para aquela brasinha que estava quase apagando, se incendiar de novo, é porque o Senhor conta contigo na seara. Deus está nos convocando. Volta à igreja. Volta para a oração, volta para a palavra, volta para a comunhão. E o Senhor vai nos usar neste tempo com poder, glória e autoridade para a honra e glória do nome dele. Amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a tua vida. Ele nos ama e ele nos escolheu para esse tempo. Nada está fora do domínio do Senhor. Ele controla tudo e todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai Santo e glorioso Deus, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos porque o Senhor é bom. Pai amado, como o Senhor falou aos profetas à nação de Israel e trouxe a nação de Israel de volta para os seus pés, eu penso que o Senhor tem trazido a igreja desse tempo de volta para os Teus pés. Tem nos trazido, ó Pai amado, de novo para uma comunhão maior e melhor com o Senhor. Pai amado, talvez esse período de crise com a nossa fé abalada, nós tenhamos entrado, ó Pai amado, nesse período de crise com uma frieza espiritual, mas nós cremos, ó Pai amado, que pelo Teu amor e pelo Teu cuidado com nós vamos sair fortalecidos e a nossa fé vai sair aquecida, a frieza espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor quer usar a igreja para este tempo. Homens, jovens, mulheres, homens, cada um de nós tem um papel importante dentro da igreja do Senhor para esse tempo. Então, ó Pai amado, usa a nossa vida, usa a nossa igreja, Senhor, usa a nossa mocidade, usa os homens da nossa igreja, usa, Pai amado, as mulheres da nossa igreja, usa as crianças da nossa igreja, Pai. Usa a liderança da nossa igreja com poder e autoridade do Senhor. Pai amado, e que nós possamos sair desse tempo sim fortalecidos e que depois, ó Pai amado, a exemplo de Israel, que quando saiu do cativeiro, saiu cantando. Quando passou do mar Vermelho, eles cantaram cânticos ao Senhor, ofereceram um culto no deserto, mas um tempo depois eles voltaram para aquela mesma apatia, para aquela mesma frieza espiritual. Pai amado, que não passe de nós o Teu Espírito e tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, que tem servido para o nosso aprendizado e crescimento, nós possamos levar conosco até o último dia da nossa caminhada contigo aqui na terra. Não permite que voltemos desse ponto, Senhor. Não permite, ó Pai amado, não permita, Senhor, que nós voltemos a nos esquecer da oração, a nos esquecer da palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Queremos interceder pela liderança da nossa nação. Pai amado, o presidente da nação, ele pediu e convocou a igreja, os líderes, os pastores para um jejum, para uma oração específica. Pai amado, independente da bandeira do partido, independente, ó Pai amado, do lado que ele se coloca, Pai amado, que nós, igreja do Senhor, possamos orar, possamos clamar, sabendo que o Senhor escuta a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai, ouve a nossa oração nesse tempo. Abençoa, Pai, mais uma vez nós pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que são recepcionistas do hospital, por aquelas pessoas que são instrumentadores, todos aqueles que trabalham nesse âmbito hospitalar. Pai amado, que o Senhor possa abençoar as suas vidas e guardá-los debaixo da Tua poderosa mão. Guarda também aqueles que precisam continuar trabalhando, que têm que sair da sua casa para garantir o seu sustento, os militares, as forças auxiliares, que cada um deles sejam guardados pelo Senhor. Pai amado, e abençoa a Tua igreja em Vila Norma, no Brasil, e a igreja espalhada sobre a face da terra. Abençoa os missionários que estão lá no campo. Abençoa, Pai amado, o Teu povo
Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe, querido. Que Deus possa continuar nos fazendo aprender durante esse tempo. E nós temos aprendido do Senhor que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Deus abençoe a sua vida e amanhã nós temos um encontro marcado às 20 horas. Tem uma palavra de Deus, a igreja vai se reunir mais uma vez, né? E nós vamos ser mais uma vez abençoados pelo Senhor, tá bom? Nos encontramos amanhã para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe e te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Um beijo. Fica com Deus.